Galera, a gente vai comentar essa questão agora sobre artroplastia total do quadril e depois a gente vai falar de um material que eu acessei na internet sobre o tema. Por quê? Em função da polêmica em relação a essa questão aqui. Ó. Ela pergunta que o paciente do sexo feminino, 78 anos, sofreu queda da própria altura e fraturou o colo de fêmur. Foi realizada osteossíntese, prótese total do quadril à direita, referente ao caso clínico, assinale a alternativa correta. O gabarito é letra A, do primeiro ao sétimo dia de pós-operatório, é permitido realizar isométricos de glúteos e quadríceps e isotônicos de tornozelos. Verdade. Né? A gente vai ver que isso procede, é verdadeiro. Só que a letra B, no meu entendimento, eu acho que também é verdadeira. Eu acho não, tenho certeza que é verdadeiro. Que a prótese de quadril total cimentada permite realizar a descarga de peso precocemente se comparada à não cimentada. Isso seria até, inclusive, uma das vantagens da prótese cimentada para não cimentada que a gente vai ver agora no material. Tá certo? Então a gente vai falar sobre o quadril, primeiramente, rapidamente, uma revisão da anatomia. Né? O quadril é uma articulação formada pela união do acetábulo com a cabeça do fêmur, né? O que é o osso do fêmur, o osso da coxa. Existe um espaço articular formado entre as duas superfícies articulares e existe a cartilagem articular que recobre a cabeça do fêmur, permitindo que os movimentos ocorram de maneira mais harmônica, com menos atrito, né? A superfície articular da cartilagem normalmente ela é branca, lisa, macia e lubrificada pelo líquido sinovial. Né? E o movimento é fácil e ocorre a grandes amplitudes e sem dor. Quando existem lesões na cartilagem articular, o paciente pode apresentar dor e, consequente, limitação funcional para realizar as atividades de vida diária. E essas limitações elas são progressivas e interferem cada vez mais na sua qualidade de vida. Tá certo? Então seria um resumo da anatomia do quadril, né? E aí a gente vai falar sobre o que é artrose, né? Ou osteoartrite, ou osteoartrose da articulação do quadril. É uma doença caracterizada por alterações bioquímicas, metabólicas, fisiológicas da cartilagem articular. Tá? Com lesões, fissuras e rachaduras na superfície da cartilagem que expõe o osso subcondral, que é aquele osso localizado abaixo da cartilagem. Guarda isso aí. O osso subcondral é o osso que está localizado abaixo da cartilagem. Então, nas articulações sinoviais. Tipos de articulações e características específicas de cada tipo de articulação é um assunto também recorrente em concursos públicos, tá certo? E diminuição do espaço articular. Então essas são algumas das características da osteoartrose. Dor, bloqueio e limitação funcional com prejuízo da qualidade de vida seria a combinação de sinais e sintomas da OA de quadril, chamada também de coxartrose. A dor é localizada na virilha, isso é um sinal patognomônico extremamente importante, e desce até o joelho. No início do quadro, a dor ele aparece nos esforços mais intensos. À medida que isso vai complicando, ele começa a aparecer em pequenos esforços e até mesmo durante o repouso. Tá? A artrose ela é dividida em artrose primária e secundária. A primária ou senil ela está muito relacionado com a questão genética, né? Acomete mulheres adultas após os 40 anos de idade. Em torno de 70% a 80% daqueles com mais de 65 anos irão desenvolver em menos ou mais intensidade esse desgaste articular. 20% a 30% dos portadores de alterações nas imagens vão apresentar alguma queixa relacionada ao quadril. Isso é um dado extremamente importante. Por quê? Porque nem todo mundo que tem o diagnóstico, ele desenvolve, diagnóstico por imagem, ele desenvolve a queixa relacionada ao que a gente falou anteriormente, dor, limitação funcional e prejuízo da qualidade de vida. Somente 20% a 30% dessas pessoas. Tá?
A artrose secundária, o próprio nome já diz, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. A artrose secundária, ela é secundária a alguma outra patologia principal. Os comuns é o acidente, a necrose asséptica da cabeça do fêmur, né? O uso, a ingestão de bebida alcoólica, as fraturas de quadril, o uso de corticoide por longos períodos também é um causador dessa necrose. As doenças reumáticas, né? A artrite reumatoide, o lúpus, a espondilite anquilosante, são doenças também que podem levar às osteoartroses secundárias. Doença da infância, epifisiólise, que é uma doença que acomete a cartilagem de crescimento, a doença de Pertz, Calvi-Pertz, né? A alteração anatômica do quadril da infância e displasia do desenvolvimento do quadril. Então, essas doenças, essas alterações, mais a sequela de infecção, artrite séptica e anemia falciforme, podem desenvolver osteoartrose de quadril de causa secundária. Quando a osteoartrose está numa fase mais avançada e ocasiona dor intensa, limitação das atividades de vida diária, como caminhar, sentar, agachar e levantar, e o uso das medicações ou outro tipo de tratamento, a fisioterapia, né, o exercício físico, existe a indicação de artroplastia total de quadril. Ela deve ser considerada, ela é normalmente indicada. Agora, o que é uma artroplastia total de quadril? É uma cirurgia de substituição da articulação lesionada por uma prótese, também chamada de prótese total do quadril, né? Então, aqui você tem uma articulação acometida pelo desgaste articular, o acetábulo e a cabeça do fêmur. Então você tem a substituição do acetábulo e a substituição da cabeça do fêmur. Isso é a chamada prótese total de quadril. Existe a prótese parcial de quadril também, mas o que a gente está comentando aqui especificamente é a prótese total de quadril, onde você tem a substituição do acetábulo e também do fêmur e da cabeça do fêmur. Existe a melhora da dor e da qualidade de vida nesses pacientes submetidos às artroplastias totais de quadril. Agora, o que eu quero entrar, e agora chegou o tema que eu quero, né, discutir com um pouquinho mais de calma, que é justamente aquele tema que eu falei da questão anterior, né, os tipos de artroplastia. Você tem 3 tipos de artroplastia, que é a artroplastia total do quadril cimentada e a artroplastia total do quadril não cimentada, e a híbrida, a mistura de parte ela é cimentada e parte não cimentada, tá? A escolha do tipo de artroplastia ela é feita de acordo com a doença que acomete o quadril, da idade do paciente e do nível de atividade física do paciente. A gente vai ver, por exemplo, que a artroplastia total do quadril cimentada, ela utiliza cimento ósseo ortopédico para fixação dos componentes do acetábulo e do fêmur. Tá? O canal medular do fêmur é preenchido com cimento ósseo e a cabeça do fêmur por um componente de metal. O acetábulo ele é confeccionado com polietileno de alta densidade, um tipo de plástico muito resistente. Então, para fixar tanto o acetábulo quanto o componente da prótese, componente metal da cabeça do fêmur, a cabeça do fêmur e o componente que fixa a cabeça do fêmur no osso do fêmur, né? É usado um cimento, né, um cimento ósseo ortopédico, né, um polimetil metacrilato. Não vai precisar decorar isso não, tá? Esse tipo de artroplastia é a artroplastia ideal para pacientes com baixo estoque ósseo, ou seja, pacientes com osteopenia ou osteoporose, né? Então são pacientes com idade mais avançada, né? São pacientes portadores de osteoporose avançada, uso crônico de corticoides que interferem na relação produção e absorção óssea, né? Eu vou até fazer um vídeo sobre corticoide, que é um medicamento usado em tudo quanto é patologia e que também tem algumas características importantes que eu acho que vale a pena a gente comentar, tá? E aqui tem em vermelho para chamar bastante atenção, que é a técnica que a gente usa, né, para chamar atenção sobre um determinado assunto e dizer, ó, isso aqui você tem que saber,
né, que está de vermelho, que pode suportar o peso corporal imediatamente após a cirurgia. Essa é a grande vantagem da prótese do quadril cimentada, né, que ele pode suportar imediatamente após a cirurgia do quadril. É justamente o que estava sendo falado na questão aqui, ó. A prótese de quadril total cimentada permite realizar a descarga de peso precocemente se comparada à não cimentada. Como ele quer a alternativa correta, eu acho que essa questão deve ser anulada, né? Cabe recurso, por isso eu estou chamando a atenção aqui. Tá? O outro tipo de prótese de artroplastia total de quadril é a não cimentada, né? Que os componentes dessa prótese eles são fixados diretamente no osso por meio de impactação, né? Esse encaixe desse implante metálico ele é feito sob pressão para diminuir o risco de soltura precoce da prótese. De modo geral, elas são mais indicadas para indivíduos jovens, ativos, com bom estoque ósseo e com maior expectativa de vida que demandam futuras revisões, que é a troca ao longo da vida da prótese, né, que é a revisão da prótese. Isso aí também está de vermelho para chamar a atenção. Essa é a diferença básica da não cimentada para a cimentada. Ela ela não permite o apoio precoce, mas em compensação ela tem uma durabilidade maior do que a cimentada. Então por isso ela é mais indicada para indivíduos mais ativos, jovens e que não têm um problema com a osteoporose ou osteopenia. Como que é a fixação além da pressão ainda? Existe a própria consolidação, a formação de osso em volta desses implantes metálicos, em volta desses componentes da artroplastia, que facilitam a fixação desses componentes. Então, por isso, ele não permite jogar-se peso precocemente nesse tipo de órtese. Tá certo? Por último, a gente tem a órtese total de quadril híbrida, que é uma combinação de artroplastia cimentada com não cimentada. Ela mais comumente utiliza-se o acetábulo não cimentado com a haste femoral cimentada. A escolha do tipo de prótese que você vai utilizar quanto à presença ou não do cimento, ela é variável e depende sempre da qualidade do osso do paciente, como eu falei, da idade, do nível de atividade física desse sujeito e da preferência do cirurgião, que conta também. Tá? Aí vem a pergunta, qual o melhor tipo de artroplastia do quadril? Diversos trabalhos têm demonstrado resultados positivos tanto com a prótese cimentada quanto com a não cimentada, né? Alguns pacientes eles precisam de um determinado modelo de prótese ou têm um alto risco de falha com outro. São pacientes com idade avançada, osteoporótico vai necessitar de uma órtese cimentada e não cimentada. Tá? É o que a gente falou sobre idade, anatomia, nível de atividade física, características do quadro clínico que vão permitir o uso de um tipo de prótese com outro tipo de prótese. Tá certo? Outra informação importante em relação ao concurso são pós-operatório, né? O que pode, o que não pode fazer após a cirurgia. É justamente até que a questão está pedindo, né? O pós-operatório ele será realizado na enfermaria em casos especiais, idosos, múltiplas doenças, sangramento excessivo. O pós-operatório pode ser feito na UTI, caso a equipe de anestesia julga-se necessário. A prevenção, a profilaxia de trombose é feita para todos os casos, que é o uso de anticoagulante durante os 30 primeiros dias e o uso de meias elásticas para os membros inferiores e mobilidade precoce como medida de prevenção de trombose. A gente vai falar sobre as complicações um pouquinho mais lá na frente. Tá? Então, essas informações quanto ao pós-operatório, eles são extremamente importantes dentro dos concursos públicos, nas questões relacionadas à artroplastia total de quadril. Tá? Então você vai fazer um levantamento do que é importante observar em cada fase do pós-operatório. Né? Eu trouxe então um material que mostra
o fortalecimento isométrico de quadríceps, os isotônicos de tornozelos, essa diferença da prótese não cimentada para cimentada em relação à descarga de peso, que também é importante, o evitar determinadas posições na maneira de sentar, né, na maneira da higiene pessoal, na marcha. Todas essas informações são importantes. Cuidados ao sair e entrar do carro, tudo isso a gente vai passar para os pacientes para evitar as complicações. E dentre essas complicações, a mais importante, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala sobre maneira de sair do carro, subir e descer da cama, a gente está falando de luxação da prótese, que é uma coisa que a gente precisa evitar de qualquer maneira. Tá certo? Então aí tem várias orientações, são vários os materiais que a gente pode estar utilizando como referência. Orientações do tipo não ficar com a perna virada para dentro, não cruzar as pernas, não sentar em cadeiras muito baixas, não dormir em cima inicialmente do local do operado, né, do lado operado. Não fazer flexões exageradas de tronco, de quadril, não se abaixar, né, não sentar em vaso sanitário dessa maneira, né. Então são só essas informações com o objetivo de prevenir a complicação que é a luxação da prótese, né. Então a gente tem aqui as complicações, aí eu coloquei aí de vermelho mais uma vez para chamar a atenção. As principais complicações é a trombose. Os sinais e sintomas da trombose é dor e inchaço na panturrilha. A embolia pulmonar é quando um trombo desse vai até o pulmão. Os sintomas da embolia pulmonar são dor no tórax, mal-estar geral, febre e o paciente relata dispneia ou falta de ar. E aí fica uma pergunta, né? Como teste é uma coisa também muito comum, coloque aí nos comentários qual o teste para avaliar TVP, né? Coloca aí nos comentários pra gente aí, que é uma informação importante. Quem souber ou quem não souber, a gente responde depois. A trombose e a embolia, ela pode ocorrer a qualquer momento, mas o período crítico é até a segunda semana. Lembra? A gente faz uma profilaxia, eles fazem uma profilaxia de até 30 dias, o uso de anticoagulante, que eu falei, né? Meias elásticas e reabilitação precoce. A mobilização precoce é indispensável para a prevenção da trombose, né? E é a principal medida para evitá-la. Então a gente precisa mobilizar precocemente, e talvez a grande vantagem da cimentada em relação à não cimentada é que a cimentada permite essa mobilização mais precocemente. Uma outra grave complicação é a infecção, né? Os sinais de infecção da prótese são dor contínua, vermelhidão e inchaço na articulação do quadril operada e uma febre persistente acima de 37,8 graus e paciente com calafrio, né? Sinais característicos de processo infeccioso. Alguns fatores de risco para o aparecimento da infecção, ou seja, pacientes que ao apresentarem esses fatores têm um risco maior de desenvolver a infecção. Paciente diabético, paciente com artrite reumatoide, psoríase, anemia falciforme, doenças e medicações que reduzem a imunidade, ou mais uma vez o corticoide, cirurgia prévia no mesmo quadril, tabagismo, né, o uso do cigarro, do fumo, tá? E outra complicação e última é o luxação ou deslocamento. Normalmente essa complicação ela está associada a posições extremas e movimentos bruscos, tá? Então é um tema importante para concurso, é um tema que vale o estudo e não dá para errar, porque normalmente as questões elas são fáceis de resolver. Essa questão aqui, voltando ela mais uma vez, então reforçando, por isso que eu acho que a letra A está certo, que é o gabarito da questão, mas a letra D também está certo. Beleza, pessoal? Até a próxima. Quem gostou do vídeo aí, compartilha, dá o seu joinha, se inscreve no canal. Quem quiser maiores informações sobre o curso preparatório online para concursos em fisioterapia, vá lá no Instagram, @paulobrito.fisio. Faça o seu cadastro de maneira gratuita e receba maiores informações sem compromisso algum, tá certo?
você vai entender como funciona o nosso cursinho e quem sabe você vai participar. Beleza, galera? Até a próximo vídeo do canal.